Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí bastante ansiosos aqui para mais um conteúdo que a gente vai trazer aqui, que vai ser certamente muito bacana. Eu sou o Rodrigo Tavares, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Inovativos, que tem o apoio do Movimento Inovação Digital Brasil, e reforçando também aqui já o convite, além de acompanhar esse conteúdo com a gente, os demais conteúdos que a gente tem nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, ou seja, curtam, sigam, acompanhem, também tem o portal Inovativos, não deixem de acompanhar, porque tem muita coisa bacana. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com duas pessoas muito queridas, profissionais competentes, para a gente falar de um tema bem interessante. Acho que é um tema que todo mundo vai ficar bastante conectado o tempo inteiro com a gente. Então eu vou ler aqui qual é a temática do nosso bate-papo aqui, né? Construindo uma experiência fluida, como a Digio reduziu o esforço do cliente no atendimento, né? E aqui eu destaco alguns pontos importantes antes de passar aqui a palavra para os nossos convidados se apresentarem, né? Que a gente vai falar de jornada, que é uma coisa que tem ficado cada vez mais estratégico no dia a dia, né? Gestão de jornada do cliente, né? Garantir que o cliente tenha, né, em cada momento da jornada experiências relevantes, impactantes e memoráveis. E, em particular, um outro assunto que eu gosto bastante que está aqui, que compõe a experiência do cliente, que é esforço, redução de esforço. A gente vai falar mais um pouco sobre isso nos próximos minutos. Então, eu vou passar aqui a palavra para, primeiro, brevemente, cada um dos nossos convidados aqui se apresentarem, né? Falar um pouquinho quem são, função que ocupam hoje, os desafios, e depois a gente vai começando a bater papo sobre esse assunto. Então, vou começar aqui, né, sendo cavalheiro. Vou convidar aqui para a Nelly se apresentar. Nelly, um prazer estar aqui com você, uma alegria sempre debater aí assuntos estratégicos de mercado e, por favor, se apresente e conta um pouquinho de você. Olá, Rodrigo, olá, Gustavo, tudo bem? Olá, quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu sou Dainelly Prado, eu sou gerente executiva de clientes no Digio. O Banco Digio é um banco digital, a nossa experiência ela é integralmente digital, desde o onboarding até a usabilidade e todo o dia a dia. E aí a gente vai falar um pouco de como funciona isso no dia a dia, como a nossa central de relacionamento torna-se um ponto de apoio para os nossos clientes no nosso dia a dia, no nosso banco. Boa, legal, obrigado, Nelly. E já passo aqui a palavra para o Gustavo também. Gustavo, bem-vindo, por favor, aí sua saudação e se apresente para o pessoal, por favor. Valeu, Rô. É prazer, né, estar aqui batendo papo com vocês. Bom, Gustavo Moraes, né, eu sou CDO, né, de Digital, head de toda a parte de canais digitais da IC, né, e é um prazer enorme estar aqui com vocês batendo papo. Minha formação é tecnologia, mas eu já aprendi há muito tempo que tudo é feito por pessoas, né, então a gente precisa muito interagir e saber montar a tecnologia baseada sempre em pessoas, né? São pessoas construindo tecnologia e tecnologia servindo a pessoas, né? Então a gente tem um fit muito legal com o tema e com o papo que a gente vai fazer aqui hoje. Boa, muito legal. Então a gente tem aqui, né, dois grandes profissionais e de duas companhias aí, né, vencedoras no mercado, que vem crescendo muito, né, cada uma aí na sua área de atuação. Então vai ser certamente um papo bem rico aqui, né? Acho que antes de passar aqui para a gente começar a explorar o tema, né, acho que conectando com, né, jornada, com experiência e esforço, né, e já eu sempre gosto muito de falar, né, que primeiro que a experiência do cliente é método de trabalho, né, não é simplesmente estar com vontade de fazer ou não, vamos lá, né, vamos deixar o cliente feliz, né, parece muito fácil falar isso, né, mas tem toda uma construção, né, a gente vai abordar muito isso aqui, né. E essa construção ela tem algumas camadas, eu gosto de falar que é a pirâmide da experiência do cliente. A gente começa com a base que é, puxa, resolve a necessidade que o seu cliente tem, né? Resolve um problema concreto dele. Depois vem a palavra mágica de hoje, né? Reduz o esforço. E depois cria aquela conexão emocional, aquela relação única, humana com o seu cliente. Então é legal trazer isso para a galera, né, pessoal? Porque a experiência do cliente, que faz parte da construção da jornada, é método, guardem isso, é metodologia, né? Não é simplesmente estar afim de fazer. Então vamos começar, eu queria pedir para a Nelly trazer um pouco do contexto, né, desse case aqui, desse trabalho que foi desenvolvido em parceria com a IC. Qual a dor que estava acontecendo, qual a realidade do cliente de vocês, qual o cenário, o que estava acontecendo? Muito legal, Rô, compartilhar com vocês essa história, né? O Banco Digio, nós tínhamos até então uma central de atendimento, que é o que você falou, né? É o inicial, né? Tratar ali as demandas principais, atender o cliente.
Então, a gente tinha como escopo atender o cliente. E isso não era mais suficiente para o momento que nós vivíamos, para as necessidades do nosso cliente e até com a estratégia do banco, né? Porque produto financeiro é commodity, de certa forma, né? O diferencial é como você se relaciona com seus clientes, é a experiência que você traz no dia a dia. Muito atribuída à educação financeira, à orientação. E a gente tinha essa preocupação que, de fato, não cumpríamos a nossa missão. Nesse momento, nós decidimos buscar um parceiro na pandemia para nos ajudar nessa transformação, né? Que era uma transformação, né? Era uma central de atendimento, tinham seus procedimentos definidos, atendia, mas nós não medíamos de fato o quanto a gente mudava a vida do nosso cliente, o quanto a gente fazia parte, né? O quanto nós éramos presentes no ciclo de vida dele. Uhum. E nesse processo nós conhecemos a IC, já conhecíamos, mas conhecemos melhor, né? E ali pensamos, poxa, acho que é um parceiro ideal para esse processo de transformação. E isso ocorreu bem no ápice da pandemia, em meados de 2020 mesmo. E nós fizemos a migração na pandemia, treinamos mais de 400 pessoas remotamente, construímos um site, e inclusive nesse processo de transformação, a gente entendeu que não podia ser uma central de atendimento padrão, que tinha que ter uma ambientação diferenciada, que tinha que trazer um ambiente moderno, clean, porque a atividade de atendimento, ela é uma atividade estressante, né? A gente sabe que é um ambiente de bastante pressão emocional e nós nos preocupamos muito, tanto o Digio quanto a IC, com a qualidade de vida dos nossos colaboradores, com a felicidade dos nossos colaboradores. A gente sabe que isso transcende para o cliente. Então, nós construímos um ambiente personalizado, um ambiente focado, de fato, nas pessoas, onde facilitasse também a logística ali das pessoas. Então, falando um pouco da nossa operação, né? Uma operação que tem um ambiente de treinamento, de feedback, todo propenso ali quando a gente fala de orientação, formação, não é só para fora, né? É para dentro. E nós valorizamos muito isso. E ao migrar, o que nós começamos a construir com a IC é claro que o atendimento ele tem que acontecer, os indicadores básicos de atendimento, que é acesso ao cliente, né? O seu nível de serviço, o tempo de espera. É óbvio que a gente faz esse acompanhamento diariamente, mas isso não era o primordial. O mais importante ali era, de fato, como é que a gente conseguiria avaliar o quanto o nosso cliente conseguia ser atendido com o menor esforço possível, se a solicitação dele percorria tanto dentro da ICEU como dentro do banco também, nos tempos adequados, porque não dá mais para você esperar muito tempo para ser atendido, né? Serviço financeiro é rápido, né? Você tem que... Tempo e dinheiro, né? Exatamente. E aí, quando você fala de processo, a gente sabe que processo é um desafio, né? Processo muda a forma que a gente trabalha. Então, foi ali que a gente falou, bom, vamos encarar as nossas dificuldades de frente, né? Vamos encarar mesmo as nossas dores internas e fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente fez essa migração, a gente redesenhou o processo, redesenhou a jornada. E nesse redesenho de jornada, foi muito legal que a gente não desenhou só a jornada do atendimento, a gente desenhou a jornada do cliente no banco. Boa. Desde o seu onboard, a sua usabilidade, a gente foi para o quadro, a gente usou ferramenta, e a gente começou a desenhar isso junto e começamos a mudar. Pô, isso não está legal. Criamos métricas. Então, métricas de esforço, métricas de satisfação do atendimento, a solução, o tempo. E é isso alinhado dentro do banco com o ciclo de vida do cliente. Isso passou a deixar o nosso cliente mais feliz. Então, foi realmente um processo de transformação e uma decisão muito acertada. É um caminho a qual a gente já tinha que ter construído como banco digital, mas éramos muito novos até então. Mais felizes de que a gente conseguiu acertar, né? Reclamação é um negócio no banco que a gente incomoda quando a gente recebe. Isso é muito legal, assim, porque eu brinco que tem que doer, né? É quando você percebe que você não está bem. Tem que dar visibilidade das coisas, né? Não adianta a gente, melhor que... Não, vamos deixar isso aqui quietinho aqui. O abafa não ajuda. Não ajuda. Essa história de relativizar por base de cliente, não é um caminho, né? Não importa.
um cliente infeliz, um cliente reclamando, significa que algo não está bom, né? E a gente trabalha isso com muita dedicação. A gente fez um trabalho cultural no banco também. O banco tem um ambiente muito propício, né? O nosso dia a dia é muito a paixão, né? A gente trabalha muito a paixão por fazer. Não é só a relação contratual, É cultural, né? Sim, A sim. gente trabalha muito por que você está lá, para quem. O nosso CEO brinca que a gente quer construir um banco que os nossos filhos se orgulhem e queiram trabalhar, porque a gente sabe que não tem clientes mais exigentes do que as crianças, né? É o plano de transformação massivo lá do Organizações Exponenciais. Isso é mega importante Exato. para garantir que a turma vai estar empenhada e com aquela grande missão, né? É assim que você cria uma cultura sólida. A Isso gente falava, né? É muito legal ver isso na Né, Digio. Gustavo, agora há pouco no esquenta aqui, né, do nosso bate-papo, do quanto a cultura tem um papel extremamente estratégico em tudo isso, né, no impacto que a gente quer causar no cliente, na experiência que a gente quer causar, e que é um terreno fértil, né, para realmente fazer acontecer, né, realmente iniciativas que tenham realmente relevância para o cliente, né? E trabalhar com cultura não é fácil, Não, né? não. Envolve valores, envolve coisas básicas, assim, da mente da pessoa. Sim. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma realidade, né? Tem um valor. Sim. E você trabalhar isso em termos de corporação e, mais ainda, em termos de parceria de duas corporações, é super desafiador, né, Nelly? É muito Sim. legal ver o avanço que a gente fez, assim, Não, de como a IC acaba virando uma extensão da Digio, né? A gente Inclusive, faz um até mix muito legal. pegando exatamente esse gancho que você está falando, Gustavo, que ele é riquíssimo, né? E reforçando alguns pontos antes que a Nelly trouxe, né? De produto financeiro, até tecnologia, realmente é tudo commodity copiável, né? Então, assim, quando a gente fala e você traz esse ponto, puxa, a gente tem que reduzir o esforço do cliente, porque se ele realmente tiver muito trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai para a opção do lado. E hoje eu sempre falo para o meu time também, né, na Recarga Pay, que não falta opção do lado para você olhar. Tem muitas opções, né? Você não conseguiu com um, você apaga, baixa outro e vai lá e faz. E quando a gente reduz o esforço do cliente, a gente entrega algo para o cliente que para mim é único e importante, que a gente está entregando tempo para o cliente. Está entregando tempo para ele. É o principal ativo hoje. O tempo para ele viver a vida dele, né? Para ele poder curtir a família, viajar ou não fazer nada e tudo mais. Enfim, esses pontos são importantíssimos que você trouxe, né? E aí, conectando com a cultura, e passo para o Gustavo falar um pouquinho, né? Imagino que para fechar essa parceria, né? E eu também gostei muito, né? De você falou a palavra parceria, porque não é fornecedor, né? É parceiro. E o Gustavo acabou de falar, puxa, é uma extensão, né? Então, imagina que tudo começa por um match cultural mesmo, né? Assim, puxa, deu liga aqui, né? A gente acredita nas mesmas coisas e queria escutar um pouco mais de você, Gustavo, como é que a IC, né, quando enxerga um desafio como esse que a Digio trouxe, como é que vocês encaram, como é que vocês também, né, fazem, alavancam ainda mais, né, com base nesse match cultural, a entrega do resultado aí que vocês tão bem fazem no dia a dia. Legal. A IC é uma empresa de 20 anos já, né, criada pelo o Antônio Guilherme e o Cássio, né, e ela tem uma estrutura cultural bastante forte, né, com valores bastante fortes e muito focados também em qualidade, em experiência, em humanização, né, do ambiente. Como a Nelly falou, não é um ambiente simples de lidar profissionalmente quando você está lá dentro, né. Então, assim, é muito legal ver, e a gente estava batendo papo nesse esquenta da gente também, como o mercado, em geral, né, mudou os últimos 5 anos, principalmente de banking, né, quando a gente vê assim, abrindo muito mais bancos aparecendo como a Digio, né, que é uma fintech, um banco, uma startup, um banco digital, é outra pegada, né, em termos de relacionamento com o cliente, né. Então, a preocupação quando uma Digio vem conversar com a gente é primordialmente na experiência, na interação com o cliente, como é que a gente deixa mais fluido, mais sólido. E é muito legal ver também como a Nelly chega, né, cara, vamos aproveitar, vamos repensar, vamos rediscutir, a Digio já não chega dizendo tudo que tem que ser feito. Ela chega, cara, vamos construir, aprender juntos, evoluir juntos, né? Porque no final a responsabilidade é enorme, né? É um funcionário da IC que está conversando com o cliente da Digio, né? Então é uma responsabilidade enorme, né? Você garantir que a cultura e o que a Digio passa para os seus funcionários está acontecendo lá na ponta também, né? E isso é feito através de muito trabalho de antropologia cultural e de interação entre os nossos times que estão
interagindo muito no dia a dia, né, Nelly? E assim, e é como você falou, e é como a gente comentou aqui, no dia a dia às vezes não é tão simples, a gente sabe, vem uma dor, vem um problema, as coisas são tratadas abertamente, né? Então, a interação, a maneira como a gente interage é muito, muito legal, não é de cliente-fornecedor, certamente. E outro ponto super importante, obviamente, é a parte de tecnologia que a gente implanta para isso tudo acontecer, né? Tecnologia, como vocês falaram, é quase como os serviços bancários. É commodity também. Agora, como é que você vai aplicar? Eu via muito no passado, ainda vejo muito por aí, o pessoal aplicando tecnologia de uma maneira não tão legal para diminuir custo, e não necessariamente deixando a experiência do cliente mais fluida, né? E eu diria que, da maneira como a gente trabalha aqui, a tecnologia é um subfrator, é um enabler. Assim, a gente vai aplicar ela quando a gente descobre a dor e vê o que é que precisa melhorar, né? E aí a gente avalia em vários casos, né? Problemas que a gente achou, a gente resolveu com força humana primeiro, né? E depois a gente aprendeu o que os atendentes estavam fazendo e retroagiram isso para a gente melhorar a tecnologia. Então, a gente tem uma série, obviamente, de serviços tecnológicos que apoiam desde o cliente antes de falar com a pessoa, até a pessoa conseguir atender melhor, né? Entendeu? Acho que a grande chave é essa. A tecnologia não é o fim, é um meio. É um meio, e realmente é commodity, mas o que não é commodity é como a gente aplica a tecnologia, né, com aderência ao teu problema, à realidade do seu cliente, do seu business naquele momento, né? Isso não é copiável, né? Todo esse contexto. Não. E muitas vezes... Não é um produto de prateleira. Eu ainda vejo, né, que é uma tendência, as pessoas querem atalhos. Não, vou lá e vou pegar isso aqui, já vou plugar e já resolvo. Não, invista um tempo entendendo o teu contexto e como é que você vai aplicar a tecnologia no seu contexto, né? Não é uma solução em busca de um problema, né? Exato. Você vai primeiro do problema para daí buscar a solução. Exato. Gustavo, você falou bastante coisa aí que eu queria puxar um ponto, né? E depois a Nelly pode comentar também. Que você foi comentando, puxa, tem tecnologia, a gente entende aqui, revisitou, trabalhou em conjunto com a Digio, viu o processo, viu coisas que a gente automatizou. Essa questão, né, de não vendemos mais PA, né? Isso é fato, né? Assim, isso, quem está ainda olhando para eu vendo PA, tá fora do jogo, né? Fala um pouquinho disso. Então, e é muito curioso, né? Porque 5, 6 anos atrás você escutava muito, o robô vai substituir todos os atendentes, o segmento vai acabar. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? O segmento está bem aquecido, agora está bem aquecido para quem está trabalhando muito bem um mix, né? De tecnologia e de calor humano, né? A gente acredita muito nesse mix, né? De pessoas empoderadas com tecnologia para fazer o melhor atendimento ou tecnologia sendo construída por pessoas que também estão sendo empoderadas, né? Uhum. Como a Nelly comentou, a Digio, na essência, é um banco digital, né? Então, tudo começa num app, num primeiro onboarding, que se você não tiver aquele esmero, não tiver os desenvolvedores, o pessoal do design feliz, engajado também, construindo aquilo ali, o começo da experiência que é na tecnologia já não começa tão legal, exato, né? Exato. E na hora que precisa falar com uma pessoa, como a Nelly comentou, né? São centenas de pessoas assim trabalhando em background para fazer desde atendimento, resolução do problema e até apoio financeiro. Se essa turma não tiver uma tecnologia boa por trás ajudando, cara, ninguém aguenta aqui ficar repetindo o CPF 3 vezes toda vez que passa para outra pessoa. Tem que ter uma omnicanalidade, né? Uma conversa que você começou no chat do app, né, que bate lá na gente e eventualmente você faz no telefone, tem que ser fluida, tem que ser simples, ninguém quer ficar repetindo o problema. Cara, repetir só faz você lembrar do problema, né? Antropologicamente, até pior, né? Sim, entendeu? sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero, quando eu tô ligando, que alguém já entenda, Gustavo, você tá ligando por conta daquele botão que você apertou no app, então, eu acho que... E é isso, ganha tempo. Então, voltando a falar de contexto, né? A gente tem que ver o cliente como um ser humano em um contexto, né? Total. Não como até acho que a Nelly também comentou de algum momento, não com essas palavras, mas ela trouxe esse conceito, que não é sobre transações, né? Sobre criar um relacionamento. É uma central de atendimento, ponto. É uma central de relacionamento, né? De criar esses relacionamentos, né? E até aproveitando o gancho, antes de pedir para a Nelly comentar, né? O pessoal, para quem às vezes está assistindo, não... Pô, Rodrigo falou PA é posição de atendimento, tá? Às vezes a gente o pessoal está acompanhando, puxa, né? Tô aprendendo nesse setor, né? Então a PA é posição de atendimento. E, Nelly, imagina quando vocês estavam, né, com a problemática de vocês sentaram com a IC, eu imagino que a última coisa que passou na tua cabeça foi, eu vim aqui a IC conversar com você para PA, né?
não é isso, né? Não, sem dúvida. É claro que assim tem um modelo da nossa negociação e naturalmente a gente acaba Faz parte, né? Faz parte. exatamente pensando em qual modelo propicia melhor a cultura que nós queremos construir, né? E obviamente gerando do nosso lado também, gerando os resultados que ambos precisam atingir nessa negociação, né? O Digio aposta sempre no ganha-ganha, isso é muito importante. E é assim que as parcerias rendem frutos. Então, fez parte, sim, da negociação. Obviamente, no nosso dia a dia, a gente fala muito, tem o aspecto tradicional de gestão, né? Nós temos a nossa rotina orgânica ali, né? Com a IC, que, obviamente, tem os ritos, né? De acompanhamento de indicadores, Mas eu brinco o seguinte, né? No nosso 80-20, isso é 20% do nosso dia a dia, porque todo mundo sabe as nossas obrigações que precisam ser cumpridas. Uhum. É óbvio que o cliente não tem que esperar, é óbvio que a gente tem que dimensionar adequadamente, então isso é fato do nosso dia a dia e o nosso dia a dia não precisa ser consumido para discutir isso, né? Cada um sabe seu papel e responsabilidade. Eu tenho que entregar a volumetria adequada, aí você precisa dimensionar a volumetria adequada. Perfeito. E tá tudo certo. Mas um negócio interessante que a gente passou a construir, que a gente começou a falar, é o processo de cultura. Então, como é que a gente traz um pouco a cultura do banco, né? Da paixão, do ouvir o cliente, a metade da solução, trazer os nossos valores, os nossos princípios para dentro do nosso parceiro e fazer com que aquelas pessoas que são apaixonadas já pelo azul da IC se apaixonassem pelo coração azul do Digio. Uhum. É aí que está que foi a grande oportunidade, é como cativar essas pessoas para que, de fato, eles oferecessem um atendimento diferenciado, né? E tudo isso vai, Rô, nos detalhes, né? A gente tem uma preocupação ali do quanto tempo o atendente ele tem para falar, atender, o quanto tempo ele tem para um feedback, quanto tempo ele tem para um treinamento, isso sob o aspecto operacional. A gente também faz o atendente pensar em jornada, então eu trago áreas do banco, eu fiz reunião com diretores do banco e a gente selecionou, a gente fez uma pesquisa, quais atendentes queriam fazer parte do trabalho de jornada, onde eles traziam melhorias, o que sistemicamente eles sentem falta. Trouxemos as squads, as áreas de tecnologia, produtos, todos os gerentes de tecnologia do banco, produtos, eles fazem reunião com os atendentes, a gente vai ali para a lousa, a gente desenha, a gente discute, eles ouvem, eles sentam. Isso gera engajamento tremendo nas pessoas, né? É muito legal. E quando implanta algo que eles trouxeram, é muito incrível, né? Porque eles se sentem parte daquela construção. E é isso, né? É sobre pensar como também a gente forma essas pessoas além do atendimento. Uhum. Como a gente cria a percepção do atendente que está ali, porque nós, como contratantes e também a IC, nós temos a responsabilidade na formação e na construção da carreira dessas pessoas também. Não são nem só elas, são as famílias, né? Então, quando você olha assim, existe toda uma estrutura em volta de famílias, né, que estão envolvidas. Sim, o impacto é sempre maior do que a gente imagina, bem né? Maior. É sempre maior. E propiciar isso, né? De, poxa, perceber que o atendimento... A jornada é além do atendimento, trazer oportunidade, trazer melhoria. Então, todo esse processo cultural é construído no nosso dia a dia. Outra questão importante e relevante, compartilhar as métricas com os atendentes, entenderem o que é um índice de solução, o que é um CSAT, o que é um CES, como funciona, o quanto isso é importante, como é a jornada do bot, como é a jornada da URI. Então, eles entendem bem como funciona o atendimento e o que se espera, né? O que nós esperamos desse atendimento. E aí, obviamente, a gente tem uma equipe que já é de processos, né? Nós temos uma equipe de processos e melhoria contínua da própria IC, prestando esse serviço junto conosco, onde a gente começa a redesenhar diariamente scripts, procedimentos, alçadas, para tudo isso funcionar. E no final, o que a gente vai olhando e aí, cliente, tá melhor? Você tá percebendo isso? Você sente isso? E como a gente avalia isso, né? Todo final do atendimento, além dos indicadores operacionais, enfim, todo final do atendimento a gente mede como foi
a satisfação daquele atendimento, qual foi o esforço dele para resolver aquela solicitação, se foi resolvido sim ou não. E se não foi, tem um fluxo reverso. Então, eu não desligo ele. Se não foi, eu falo, opa, não foi? Então, peraí, vamos resolver. Não podemos nos dar aqui por satisfeitos, não acabou o processo, esse aqui, não tem o que fazer. E esse é um passo fundamental que retroalimenta todo o processo, que é o que você falou, né, Rô, no começo. Eu acho que o grande a gente fala de melhoria contínua, mas acho que, na verdade, você está sempre revisando e retroalimentando e evoluindo a maneira como você trabalha e tem os processos, porque a cultura muda, o cliente muda, a tecnologia muda, e a expectativa líquida do cliente está mudando cada vez mais rápido. Sim. Então, a gente tem que estar sempre revisando. Coisas que a gente desenhou que funcionam muito bem hoje, não é garantido que no próximo mês vai continuar funcionando bem, né? Sim. Exatamente. E a gente falando aqui de melhoria contínua também, para aproveitar e reforçar outro ponto para quem está acompanhando, né? CX, né? A experiência do cliente na sua essência, é melhoria contínua. Você pega o input do cliente, né? Você vai lapidando à medida que o cliente vai te dizendo, que nem a Nelly bem comentou, olha, não resolveu. Você tem o teu processo aí, e às vezes isso acontece, você desenhou com a tua ótica alguma coisa, e para você, se eu fizer isso aqui, está resolvido. Aí você pergunta para o cliente, está resolvido? Não está. E a percepção do cliente é a nossa realidade, né? E essa obsessão por escutar o cliente também é fundamental, né? Tanto que... Eu adoro essa palavra obsessão por ouvir o cliente. Eu falo isso muito também para os times. Obsessão. E assim, o cliente, normalmente, quando ele está chateado, ele quer falar. O que a gente precisa garantir é que vai ter os canais e a gente vai respeitar os canais que ele quer falar. A Digio é um banco digital, né? Então, um dos atendimentos que a gente tem é de comentários na loja do app, que não é uma coisa muito trivial como canal de atendimento. Mas, cara, isso é uma coisa que eu aprendi aí com alguns anos, né, de trabalhando com transformação digital, que principalmente a loja do Android, cara, é um local, assim, riquíssimo de feedbacks do cliente, e o cliente tá lá, né? Seja de melhoria do aplicativo, seja até de fluxos, eventualmente de produto, né? Às vezes o cara vai lá na loja do app e fala aqui, ó, esse teu produto aqui, a taxa de crédito, a maneira... Sim. É muito, muito rico, né, Nelly? E eu acho que isso, a gente tem uma estrutura, um processo muito legal que a gente está sempre retroalimentando a maneira como a gente trabalha e evolui, né? Então, feedbacks aí voltam às vezes para evoluir até produto, não atendimento, né? Um ponto importante aqui que o Gustavo citou é verdade. Nós atendemos aonde o cliente comentar. Qualquer rede social que o cliente comentar, Google Meu Negócio, lojas, aonde o cliente comentar do Digio, nós vamos interagir com ele. Claro que a gente chama ele para um canal privado, mas nós respondemos, analisamos, retornamos e tudo isso vira retroalimentação no dia a dia, né? Porque é esse o mecanismo, né? E a gente percebe o quanto os clientes também deixaram de usar os canais tradicionais, né? Os clientes gostam até. Rede social, a gente tem um volume super expressivo nas redes sociais, né? E é muito legal, tá? Que não é só reclamação, não. A gente recebe cliente lá, bom dia, e mandando coração. É interessante isso, é muito legal. E é muito legal pra gente, porque eu falei, poxa, você tá acordando e o cliente dando, oi, Digio, bom dia, eu amo o meu azulzinho. Isso é de uma gratificação tremenda. Não, isso fala muito pra mim sobre o tema que a gente fala aqui de fluidez, né? Assim, o cliente, ele vai... Na verdade, pro cliente, pra nós, né? Não tem essa separação de ambiente A, B ou C, né? Eu tô conversando com a marca. Uma marca que eu tenho um vínculo e que eu sou eventualmente um lover dessa marca, né? Não, e você vê como é importante o foco no cliente, porque no final o cliente não quer o crédito, ele quer pagar o casamento, ele quer comprar viagem, realizar um sonho, né? Então a Digio está aí no mercado para ajudar as pessoas a comprar um apartamento, realizar seu sonho. Sim. O crédito, o app é um modo para chegar lá, né? Então, acaba que essa interação na rede social tem muito a ver com isso, né? Isso aí que você comentou, Gustavo, né, das lojas de aplicativos, né? No caso, né, tem Google Play, né, também App Store, né, que é um canal que o cliente acaba usando para se manifestar e tem coisa muito rica mesmo, de produto, condição comercial. No final, confere ao atendimento nesse canal um impacto estratégico de marca, porque ali, muitas vezes, quem está pensando em ser cliente... Deixa eu ver o rating aqui dessa... Deixa eu ver a nota do app. Deixa eu ver o que está a nota. Deixa eu ver o que estão falando dele aqui, né? Deixa eu ver se inclusive, o que fazem... O que essa marca faz quando alguém traz um feedback? Ou quando alguém traz uma crítica, né? E depois você tem um outro comentário, não, enfim. É sobre marca, né? Então vejam como o impacto estratégico para mim fica muito claro nesse exemplo, né? E legal que vocês estão com essa frente também junto com, né, nessa parceria da Digio com a IC, né?
E eu queria perguntar para vocês agora, assim, né? A Nelly trouxe o ponto que você reforçou, né, Gustavo, né? De, puxa, temos que dar, né? Fazer doer, né? Dar visibilidade, etc. Se vocês, algo que ocorra para vocês nessa parceria que, puxa, uma descoberta que vocês tiveram, uma coisa, caramba, isso aqui a gente não sabia que era assim. Eu achava que estava tranquilo, mas não tá tão tranquilo assim. Assim, o que que um caos, vamos dizer, né, assim, que vocês possam compartilhar de um achado, né, uma descoberta interessante que melhorou essa jornada, reduziu o esforço. O que que vocês poderiam comentar? Acho que assim, Rô, o lado bom é nunca tivemos surpresas, porque com planejamento bem feito, né, Gustavo, assim, com bom acompanhamento e a gente tem uma disciplina muito grande, tá? Eu diria a você que nós temos ritos e acompanhamento, porque não dá para ter surpresa, né? Então, isso nós não vivemos. O que a gente conseguiu perceber foram oportunidades. Bacana. E isso é muito legal, né? A gente, na nossa história, não percebeu, pô, isso aqui eu não estava vendo, não. Porque a gente tem um nível de monitoramento numa granularidade muito forte dentro da operação. Nós monitoramos, a IC monitora o todo. E aí o que a gente percebeu foram oportunidades. Um exemplo que eu trouxe aqui para a gente explanar foi: eu não resolvi o problema do cliente, eu não posso deixar ele embora. E aí é uma oportunidade. Legal, e o que a gente faz? Tá, mas o processo que eu levei para ele é o processo que eu tenho. O que eu poderia oferecer de diferente? Vamos para a sala de aula. E aí tá a oportunidade. Porque naquele momento ele guarda o meu cartão na carteira. Exato. Ou na gaveta. Mas resolve o problema dele de outro jeito, E aí, né? e não é isso que a gente quer, Uhum. entendeu? Então, naquele momento, e de verdade, assim, quando um cliente procura um canal regulado, é muito triste, porque o nível de esforço dele foi muito elevado. Foi o pior possível, Foi o pior possível. Então, ali, vamos para a sala de aula e vamos entender. O que eu poderia fazer de diferente? E aí, uma oportunidade. O recontato. Cliente que recontata dentro do prazo de atendimento ou dentro de uma situação a qual a gente já, na teoria, resolveu, poxa, tá aí uma oportunidade. Por que ele me recontatou pelo mesmo motivo? Ou até por outro motivo. Por que eu não saquei que ele tinha a intenção de tratar uma outra coisa? Será que a gente está antenado a tudo que está acontecendo? Vamos fazer um laboratório, traz as gravações, traz os históricos, vamos analisar as oportunidades. Então, eu compartilharia aqui com vocês que nunca tivemos grandes surpresas daquilo que a gente não geriu, mas enxergamos muitas oportunidades daquilo que a gente não olhava e deveria olhar. Isso é muito legal, porque gera um engajamento e aí nos impulsiona a perceber detalhes dos quais a gente não percebia. Né? Eu acho que tudo começa quando a gente trabalha com a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo que vai acontecer. A gente, então, montou uma estrutura e aí, de novo, voltamos para escutar muito o cliente, escutar muito a operação e se adaptar muito rápido, né? É óbvio que a gente é um básico, a gente sabe, né? A estrutura mínima a gente monta e põe no ar e daí a gente retroalimenta. Se a gente entrar já sabendo que, não, eu já sei tudo que o cliente vai pedir, vai ser essa palitagem aqui, eu não preciso nem ter uma célula que melhoria contínua, porque é isso que já começa errado, né? Eu acho que, né, a humildade de estar sempre escutando, né, Nelly, o cliente, estar sempre revisando um processo que você desenhou, que você acha que já sabe de tudo, é chave, sabe? Sim. E aí você perguntou de desafio, né? Eu acho que um dos desafios quando a gente estava implantando, né, quando a gente começa o projeto, tem uma estrutura de PMO bem dura, como a Nelly comentou, assim, para garantir que tá tudo funcionando. Que, cara, o site foi muito diferente, né? A gente criou uma estrutura bem diferenciada para Digio. Cara, tem compra de máquina, de headset, de implantação, de link, tem estrutura de banco. Então, né, banco tem que ter a parte separada, a parte de segurança. Então, tudo precisa fluir de uma maneira que começa muito bem, né? E a Digio, a gente teve um dos desafios, porque a gente tem realmente uma estrutura super omnichannel, né, Nelly? Então, desde App Store até site, chat, voice... Foi bem desafiador, porque a gente precisou garantir que estava tudo integrado para o atendente ter realmente uma visão e os nossos relatórios, né, poderem ter uma visão full do cliente, né? Para daí sim a gente
começar a tomar a decisão Sim. de como interagir com o cliente. Porque um dos desafios é, às vezes, a rechamada que você falou é em outro canal, né? Ele liga, não resolveu. Ah, foi no chat, não resolveu, ele liga. Se a gente não tivesse interconexão, a gente nem sabe que ele rechamou, né? Você tem uma visão míope, né? Olha um único canal Exato, e ele exato. tá E você lá. fica esperando que o cara vai ligar de novo naquele mesmo canal? Dificilmente, Não. né? Na segunda vez ele vai lá, não reclame aqui. Não, é a história da fluidez. Eu Ah. navego ali conforme a minha conveniência e para mim é tudo a mesma coisa, né? Não vou ficar, não, tenho que voltar Exatamente. naquele canal que eu entrei. Não espere isso do seu cliente, né? Não vai fazer isso. Ele vai seguir da maneira que ele entender que tem que seguir e muitas vezes da conveniência dele que dê menos esforço para ele, né? Daquele momento que ele tá. Depende, eu vejo isso muito acontecer também, né, assim, né? Ah, não, mas o cliente, primeiro ele usou a voz, mas, puxa, mas por que ele mandou um e-mail agora? Eles já falam pro time, gente, pode ser que agora tá mais fácil para ele escrever, Depende muito do né? momento. E do momento e é o que funciona melhor É para uma, ele, né? é uma coisa que a gente faz super bem também, é não taxar e classificar o cliente como esse é o cara digital, esse é o cara da não, voz. não. Depende do momento. Se eu estiver dirigindo no trânsito do Cliente carro, é eu vou cliente, querer ligar. Depende do momento. É feito música, né? Tem horas que eu quero escutar um rock pesado e tem horas que eu preciso de uma música mais calma. Sim. Depende do momento, né? Eu acho que o canal de atendimento tem muito a ver com isso também. Sim, né? sim. Assim, o papo tá ótimo, daria para ficar aqui, olha, falando bastante tempo aí, porque o tema é bacana e vocês são aí profissionais e pessoas aí incríveis e queridas também aqui para mim, né? Então, mas a gente tem que começar a ir para nossas considerações finais. E acho que essa oportunidade que você trouxe, Nelly, assim, e eu gostei que você usou a palavra oportunidade, né? Porque coisas que muitas vezes a gente não dá aquele mesmo peso, ou a gente subestima e você fala, puxa, isso aqui acho que tem mais oportunidade do que eu imaginava. E é o cliente que dá essa cor da oportunidade para a gente, esse tom, né? Puxa, olha, presta atenção nisso, que isso aqui você devia repensar, né? Isso da resolutividade, né? Porque é isso que você trouxe no exemplo, né? A gente desenha um processo, o flow, do melhor jeito que a gente acredita que tem que ser, com a nossa visão, e de repente o cliente fala, puxa, não resolveu, então eu não posso me dar por vencido e falar, não, é isso tudo que eu tinha que fazer, vai para o canal regulado agora. Não é assim que se faz, né? E isso, né, do cliente também fazer o rechamado e dizer, olha, eu já encerrei o caso, para mim está encerrado, o cliente volta, também é outra oportunidade, puxa, eu estou com um processo que pode ser que seja necessário revisitá-lo, né? Ou adequá-lo, né? Ou ajustar um pouquinho. Eu também vivi isso muito na prática, de quando a gente começou a olhar assim, puxa, né? O recontato até que tá sob controle, o rechamado. Daí a gente começou a medir a tal da resolutividade, a gente viu que, opa, a resolutividade está bem abaixo do First Contact Resolution que eu achava. Também, aí ficou muito claro que a gente também tinha uma oportunidade. E a resolutividade, ela está na base que resolva a necessidade do cliente, depois tira o esforço. Então, está muito conectado de verdade. Então, um ótimo ponto que você trouxe, o Gustavo aqui reforçou. Para a gente encerrar, eu queria primeiro agradecer a ambos aí, né, pelo conteúdo, pelos conhecimentos partilhados, né, por mostrar um case, né, de parceria, né, que acho que isso tem que cada vez mais ser visto dessa forma, né, não é fornecedor, é parceiro, alguém que tem a mesma crença, o mesmo valor, mesma cultura e que está com vontade de construir a quatro mãos um projeto diferenciado. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, mais um case de sucesso da Digio, mais um case de sucesso da IC, empresas que eu admiro e acompanho, tenho vocês como amigos, né? E desejar mais sucesso ainda para vocês pela frente e abrir aqui para vocês fazerem uma consideração final, né? Alguma mensagem de reforço, uma dica ou alguma coisa que vocês achem importante dividir com a galera que está acompanhando a gente. Eu vou começar novamente aqui com a Nelly. Nelly, obrigado novamente e, por favor, suas despedidas e considerações finais aí. Uma honra reencontrá-lo, né? Reencontrar o Gustavo também, profissionais que eu admiro, acompanho e me inspiram. Então, muito, muito, muito alegre e muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada a Inovativos pelo convite. Acho que, assim, é um pouco do que a gente falou, né? É a humildade de perceber todo dia que nós estamos em processo de evolução, né? Então, como pessoas, como organização, como sociedade, não dá para estagnar, não dá para parar, é todo dia, né, é acordar e pensar nas oportunidades que nós temos de transformar, de fazer diferente, de como empresa ser uma solução na vida de alguém e não um problema na vida de alguém. Isso a gente fala muito no banco. É óbvio que nós temos sonhos de construir digilovers por aí, mas isso é um processo, né? E a gente sabe que temos uma responsabilidade muito grande como um banco, uma responsabilidade muito grande como empresa.
E somado a isso, certamente, retroalimentando processos, cuidando, se colocando no lugar do outro, é o que vem nos trazendo os resultados e que podem nos levar ainda em patamares diferenciados, né? Eu acho que é isso que diferencia a relação, né? Se colocar no lugar do outro, é a paixão por servir e melhorar a cada dia, né? Então, encarem os problemas de frente, né? Eu acho que é isso, estejam abertos a mudar, né? Porque a mudança faz parte, a construção, e se coloquem sempre no lugar do outro, né? Você como cliente, nós como clientes enfrentamos as nossas dificuldades também, né? E muitas vezes eu paro para pensar assim, poxa, o que eu faria se eu tivesse, né, no lugar dessa empresa? Qual conselho eu daria? No fundo, o cliente está trazendo isso para nós, né? E é uma oportunidade e precisa estar aberto, né? Se não tiver, é uma pena, vai perdê-lo, né? É a minha opinião aqui com vocês. Foi uma honra, muito obrigada, foi muito agradável. Obrigado, Nelly. Gustavo, por favor. Ô, pessoal, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que é mútuo, tá? O sentimento. Acho que a gente tem que repetir, foi muito legal. E é uma honra também poder estar participando dessa jornada da Digio, né? E todo esse crescimento aí, montando essa base de Digio Lovers, adorei o termo. Quando a gente fala de humildade, eu acho que o Adam Grant, nesse livro novo dele, O Pense de Novo, né? Ele fala muito, muito disso, de como a gente tem que estar com o tempo todo com cabeça de cientista, né? Evitar o modo pastor e o modo advogado, que ele chama, né? Adoro. Que a gente às vezes entra, né? Não, já sei de tudo, e começa a falar, ou então começa a se defender. Essa questão da humildade para entender que a gente estava errado é muito importante também. Então, cara, aprender que a gente estava errado é um sinal que a gente aprendeu alguma coisa nova. Então, a gente tem que tentar ver isso sempre como uma coisa positiva, né? E isso é fundamental para a gente garantir que está retroalimentando o nosso processo, né? E como acho que o outro comentário que eu queria fazer é que, como a Nelly comentou, são empresas. Então, tem também seus indicadores e sua maneira de trabalhar de empresas, né? Assim, ela pode ser business-oriented, mas tem que ser customer-centric. A gente só não pode ser business-centric. Que aí eu acho que a empresa não vai muito para frente, né? Não vai ter muitos lovers, né? É isso aí, pessoal. Foi um prazer enorme. Legal, obrigado, Gustavo. Também aqui já deixo minhas despedidas aqui também. O papo foi muito bacana. Falamos de muitos temas aqui para guardar, né? De importância da humildade, da empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa, né? A importância da cultura, né? De ter um parceiro muito mais do que um fornecedor, né? E o que a gente falou bastante sobre enfrentar as oportunidades que o cliente traz para a gente todos os dias. São oportunidades para a gente sair desse modo advogado ou pastor que sei tudo ou me defende. Não, vamos escutar essa pessoa para a gente entender que pode ser que tenha uma oportunidade interessante para a gente pensar diferente e fazer diferente o tempo inteiro, né? E o que você trouxe agora no final, Gustavo, né, do Business Oriented, Customer Centric, que no final, né, o CX é uma melhoria contínua, mas é uma melhoria contínua cuja finalidade é impactar o negócio. Então ali, né, a finalidade é o negócio. Mas você não pode misturar essas rádios e ser business-centric, né? Você tem que ser centrado no cliente para mover a melhoria contínua do seu negócio, para ele se adaptar continuamente ao cliente e construir uma empresa que dure, uma empresa perene. Pessoal, super obrigado aqui pela audiência, espero que vocês tenham gostado bastante, com isso a gente encerra aqui o nosso episódio aqui, né, do podcast Inovativos. Não deixem aí de seguir os conteúdos, Portal Inovativos, redes sociais. E lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa com apoio do Movimento Inovação Digital Brasil. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, né? Até a próxima. Até.